Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, dei uma aula para vocês sobre queimados e agora eu vou fazer uma nova aula sobre cicatrização, enxertos e retalhos. Uma aula complementa a outra, tá bom? A gente falou bastante sobre enxertos lá na aula de queimados e a gente vai dar alguns conceitos diferentes aqui e vamos falar também sobre outras questões. Uma coisa que eu quero levantar aqui, para vocês já ficarem atentos, que esse é um tema que cai em prova, cai para R1, cai para R3. Para R1 o basicão vai, para R3 alguns detalhes aparecem a mais. E é um tema difícil, um tema que se o examinador quiser ele vai fazer uma questão que ninguém vai acertar. Mas tema difícil, às vezes na prova de cirurgia plástica vai cair questão mais fácil. Então vocês vão ver, pelas questões aqui da prova, que os temas que a gente vai dando, os conceitos que a gente vai batendo, são os conceitos que aparecem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, cicatrização. O que é cicatrização? Cicatrização é essa bagunça aí. Você pegar para estudar sem um direcionamento, um monte de célula, um monte de fase, um monte de tempo, um monte de interleucina, radical livre, um monte de coisa que vocês vão se perder aí no meio do caminho. Então o que eu vou fazer aqui? Vou falar com vocês alguns temas-chave de cicatrização, como organizar esse pensamento para a gente acertar as questões de prova. Então vamos lá. Primeiro, cicatrização ela se divide em fases. Ela começa imediatamente a partir da injúria, né? Um corte na pele, seja lá qual for a lesão. Imediatamente vai começar o processo da fase inflamatória, depois a fase proliferativa e a fase de maturação, ou também chamado de remodelamento. Às vezes, para prova de R1, com isso aqui mata um monte de coisa, só de saber que são essas fases, mas para a prova de R3 a gente tem que saber umas coisas a mais. Primeiro, falar da fase inflamatória. Como é que a gente vai dividir as três fases? A gente vai dividir em duração, os acontecimentos principais daquela fase e quais são as células e substâncias que a gente tem que conhecer para poder matar as questões. Então vamos lá, primeira fase inflamatória. O que vai acontecer aqui? Duas coisas principais, a hemostasia e a inflamação tecidual, tá bom? Assim que acontece a lesão, vai se formar ali um coágulo de fibrina com plaqueta. Essas plaquetas vão servir ali de alicerce para o ancoramento de algumas células, vão também produzir substâncias que vão estimular a chegada dessas células. Parte inflamatória vai ser pela produção de histamina, bradicinina e serotonina que vão acontecer ali no local lesado. E aí, o que vai acontecer para a gente começar o processo? Primeiro, né, depois de começar a hemostasia, as primeiras células que vão chegar dentro das primeiras 24 horas, a célula que vai prevalecer é o neutrófilo. E ele tem a função principal de fazer fagocitose das partículas que estão ali, das bactérias, dos pedaços de célula, do que tiver ali de micro, né? De microfragmento que ele possa fazer a fagocitose e começar a fazer a limpeza da região. E logo em seguida começa o aporte dos macrófagos. Eu coloquei ali que os macrófagos são os maestros da cicatrização. Vocês vão ver que esse conceito é importante. A gente tem que saber que o macrófago é a célula principal do processo da fase inflamatória, porque a partir do seu aumento ele vai produzir algumas substâncias, a interleucina 1, fator de crescimento de fibroblastos, que vai permitir que dê andamento à cicatrização indo para a próxima fase, que é a proliferativa. Eu joguei uma questãozinha aqui, questão do Sul São Paulo de 2021 de cirurgia plástica, uma questão que na minha opinião é ruim, mas vamos fazer junto. Ó. A cicatrização das feridas é um processo que se dá em fases que podem ocorrer simultaneamente ou sobrepor-se com seus processos individuais. A célula considerada verdadeiramente fundamental para a cicatrização de feridas é... Por que eu acho ruim essa questão? Todas as células têm o seu papel, né? Às vezes se faltar o neutrófilo, será que a cicatrização vai andar?
Mas quando a gente lembra que o macrófago é o maestro da cicatrização, e a gente entende isso porque ele produz substâncias importantes que vão dar andamento para a fase proliferativa, algumas interleucinas, aí a gente mata essa questão de tanto que a gente bate aí na tecla de que o macrófago vai organizar. Tá lá o macrófago regendo aí os fibroblastos que vão chegar para a próxima fase. O que a gente ainda na fase inflamatória pode ter de problema? Como eu coloquei ali, vão chegar os neutrófilos, os macrófagos vão entrar e eles vão começar a produzir interleucina 1 e fator de crescimento de fibroblasto. Isso daí vai atrair fibroblasto para a ferida e vai dar andamento, vai dar seguimento para a fase proliferativa. O que a gente pode acontecer aqui? A ferida pode parar nessa fase de cicatrização, na fase inflamatória. E aí vai se formar uma úlcera crônica. Eu coloquei um conceito aqui que eles não seguem o processo de recuperação em 3 meses. Então aquela ferida que em 3 meses continua lá, não melhorou. Isso é um pouco variável, tem outros conceitos que você pode usar, como feridas que em 1 mês não regridem 25%. Esse não é o principal aqui. O principal é entender que parou. O processo não deu andamento. Em 1 mês, em 3 meses já era para a gente ter uma passagem de fase. E quais são as principais causas disso? Infecção, corpos estranhos na ferida. Lembra, sempre que a gente tem um ferimento, a gente tem que desbridar, a gente tem que tirar corpo estranho, a gente tem que tirar tecido necrótico e a gente tem que entender que aquele tecido está recebendo suporte, né? Está recebendo sangue, está recebendo oxigênio para andar e ter andamento, né, na sua cicatrização. Essa ferida aí que eu coloquei, claramente infectada, com presença de tecido necrótico, então assim, é uma ferida que passou na fase inflamatória. Isso não vai cicatrizar se a gente não fizer nada. Se a gente não limpar, se a gente não desbridar, se a gente não der antibiótico para esse paciente. Tá certo? Então, beleza. Não aconteceu nada disso, passamos da fase inflamatória e vamos para a fase proliferativa da cicatrização. Ela vai acontecer do 3º ao 30º dia. Os principais acontecimentos vão ser deposição de colágeno, angiogênese e a epitelização que vai começar. Quando a gente junta esses 3 acontecimentos, a gente vai ter a formação do tecido de granulação, que é esse tecido rosinha, bonito, que a gente vê nessa ferida que eu coloquei, que é aquela lesão que a gente fala assim, putz, isso aqui tá indo bem, isso aqui tá legal. Né, não está infectado, não está isquêmico, o tecido que tinha que estar aí é o que está aí mesmo. A gente pode ver ali na periferia da lesão uma área já epitelizada e quem tem o hábito de mexer, que já desbridou isso aí, sabe o tanto que sangra. Por quê? Angiogênese. E aí, o principal acontecimento da fase proliferativa que a gente vai lembrar é a deposição de colágeno pelos fibroblastos, por isso que eles estão ali em vermelho, né? Vai cair a população de macrófagos, sobe a população de fibroblastos e começa uma deposição importante de colágeno tipo 3 nesse momento. Os queratinócitos e as células endoteliais também vão estar lá tendo seu papel. Então, cicatrização proliferativa, formação do tecido de granulação, fibroblastos ali depositando bastante colágeno tipo 3. E a próxima fase é a fase de maturação e remodelamento, é quando vai se formar de fato a cicatriz. Vai do 21º até 1 ano de cicatriz, de processo. Quem está mais atento aí viu que as fases de fato se sobrepõem, elas não são lineares. Então, enquanto você ainda tem uma parte de tecido de granulação ali, a fase proliferativa está acontecendo, você já começa a fase de remodelamento, a fase de maturação. O que acontece nessa fase? Nessa fase você vai ter a organização da matriz de colágeno, e a substituição desse colágeno no tipo 3 em colágeno no tipo 1. Vamos lembrar, transforma de 3 em 1. Isso vai aparecer na sua prova de vez em quando. É importante lembrar isso, às vezes mata uma questão. Com essa reorganização das fibras colágenas, você vai ter ganho de força tênsio na ferida. Além disso, vai acontecer a contração da ferida. É diferente de contratura. Contratura é um processo patológico que vai fazer com que você muitas vezes tenha uma brida, tenha uma retração cicatricial patológica. A contração da ferida é um processo natural, é um processo que vai acontecer em todo mundo. E qual que é a célula aqui? Vamos lembrar de contração, miofibroblastos. Você vai ter a diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos e vão fazer a contração dessa ferida. Ó, fazendo uma questão do IANSP. O IANSP adora colocar questão difícil, colocar detalhe. Quanto à força tênsio da pele ou da ferida, após a sutura de uma incisão, assinale a alternativa correta. Vocês vão ver que quando você tem o conceito que eu coloquei na questão anterior, de que ele vai atingir, no slide anterior, de que ele vai atingir aí 80% de força tênsio na ferida no máximo, você consegue matar essa questão, por mais que você olhe as outras alternativas e não tenha ideia. O pico de força tênsio é atingido aos 120 dias após o reparo primário? Não. Por volta de 6 a 8 semanas. Precisa saber isso? Não, para matar a questão não, vocês vão ver. Por volta de 6 semanas ela já tem 90% da força tênsio total? Não, ela vai atingir o máximo aí por volta de 8 semanas e não vai chegar a 90%, vai chegar a 80%. Alternativa C, que vai ser a nossa resposta. Força tênsio da ferida nunca se igualará da pele normal. Exatamente, né? Um lugar que tem uma cicatriz nunca vai ter a mesma resistência, nunca vai ter nem a mesma aparência da pele sã.
A força tensão aumenta até 12 meses? Não, a fase de maturação dura até 12 meses, até um ano, mas a força tensão não aumenta todo esse tempo. E a quantidade de colágeno alcança pico máximo por volta de 21 dias. Não, vai ser de 4 a 6 semanas, um pouquinho mais de tempo. Falamos do que pode acontecer de errado lá na fase inflamatória, vamos pincelar aqui o que pode acontecer de errado na fase de maturação, que são as cicatrizes patológicas. Cicatrização patológica é tema para outra aula, para uma aula inteira só disso. Vou aproveitar que eu estou falando de cicatriz e vou pincelar isso aqui, porque o que eu vou falar aqui vai matar a maioria das questões. O que a gente vai ter que diferenciar na nossa prova? Cicatriz hipertrófica e queloide. Dificilmente eles vão pedir tratamento. Pode ser que peçam, a gente não vai abordar aqui agora. Eles vão pedir a diferenciação. E assim, eles vão pôr uma foto e perguntar o que é. Ou vão dar algumas características e perguntar em qual que ela se encaixa. Essa tabela aqui resume isso. Putz, resume, tabela gigantesca. Então, vamos resumir mais um pouco. Eu coloquei em vermelho aí o que vai importar, o que vocês têm que saber. Primeiro, o lado de cima é o essencial. A cicatriz hipertrófica, ela não vai além dos limites da ferida. Olha aqui, a incisão external, a cicatriz cresceu ali em cima. A queloide não tinha incisão ali, olha só na ferida do lado direito. Era uma incisão provavelmente retroauricular, onde se formou toda essa lesão grande. Então vamos lá. A queloide cresce além das bordas da ferida. Isso aí vai matar um monte de questão, a maioria delas. Outra coisa, cicatriz hipertrófica forma contração, forma contratura. Lembra que eu falei que contração é o processo natural? Que vai formar contratura. O grande queimado, que vai ter aquelas bridas, aquelas cinéticas, ele vai ter tido contratura. Ele vai ter tido cicatriz hipertrófica, geralmente não queloide. Não que não possa aparecer um queloide, pode aparecer em qualquer lesão, mas o clássico é cicatriz hipertrófica. Outro detalhe, as cicatrizes hipertróficas elas dependem muito mais da tensão que é aplicada ali onde foi realizada aquela sutura. Enquanto os queloides, eles dependem de localização, então lobo da orelha, região pré-esternal, cervical, dorso, isso vai aparecer com muita frequência queloide. E a queloide também, não está aí no slide, mas ela tem uma herança dominante, tem uma herança genética. Né? Os pacientes de pele negra, os asiáticos, eles têm uma tendência maior e já não aparece nos albinos. É um pouco difícil de esclarecer o mecanismo de acontecimento das queloides, mas a gente sabe que tem uma herança genética aí muito importante, muito evidente, tá? Maravilha. Falamos de cicatrização, que está ali na base da nossa escada de reconstrução. Vamos falar um pouco de enxerto e retalho. Essa aqui é a escada de reconstrução. O que a gente tem que saber dela nesse momento? Toda ferida a gente pode tratar de diversas maneiras, né? E aí, desde o fechamento por segunda intenção, fechamento primário que são mais simples, até os enxertos, retalhos e o retalho microcirúrgico, que seria o mais complexo. Como é que eu vou entrar nessa escada? Eu sempre vou fazer o mais simples? Não. Você vai fazer o mais simples, contanto que isso vá te dar bons resultados. Então tá, uma ferida grande na face vai cicatrizar por segunda intenção? Provavelmente vai acabar cicatrizando, se não tiver ali nenhum tecido nobre exposto, etc. Mas vai trazer um resultado estético funcional muito ruim, então a gente vai precisar cobrir. Ah, então eu vou direto lá para cima, por meio vascular? Não, às vezes um enxerto de pele vai ser o suficiente. E isso vai ser no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que a gente vai decidir qual que vai ser a melhor reconstrução para isso. Para decidir o que a gente tem que saber, a gente tem que saber como cada coisa funciona, como os retalhos funcionam, quais são as limitações, quais são as vantagens, mesma coisa com os enxertos, a gente vai discutir um pouquinho aqui agora. Ó, falando sobre reconstrução, você vai ver, essa questão talvez seja um pouco difícil agora, mas com a nossa discussão vocês vão perceber que as questões vão ficando fáceis, porque eles batem no cerne das coisas, eles batem nos conceitos. Então vamos falar aqui, ó, em relação aos retalhos e enxertos de pele, pode-se afirmar, questão geral, vamos aqui para as alternativas. Os retalhos podem ser definidos como a transferência de um tecido desvascularizado do seu leito doador para o sítio receptor. Não, ele misturou aqui. Essa é a definição do enxerto, a gente vai ver daqui a pouco. O retalho é contraindicado para a cobertura de áreas nobres com exposição de estruturas nobres como vasos, ossos e tendões? Será? Provavelmente não, a gente vai ver daqui a pouco. C. A contração secundária do enxerto é aquela que ocorre logo após a sua retirada da área doadora, por ação dos miofibroblastos. A gente vai ver que sim, a gente vai ver que é isso. Desculpa, vai ver que não, a secundária acontece depois, desculpa. A primária, essa aí ele definiu a primária e colocou como secundária. E a alternativa D, a viabilidade do enxerto depende do crescimento de novos vasos no leito receptor. É exatamente isso. É o conceito que a gente vai ver exatamente agora. Vamos falar de enxerto. Qual que é a definição? É que a questão deu ali pra gente praticamente. É uma transferência de tecido que não preserva a vascularização própria. Então a gente vai tirar uma pele, vai tirar uma gordura, vai tirar um tendão e vai colocar numa outra área e ele vai depender inicialmente do suprimento sanguíneo, da nutrição que vem daquela região. Então vamos lá.
Sendo assim, ele precisa de um leito bem vascularizado, um leito receptor, então a gente não vai colocar em áreas isquêmicas, em osso sem periósteo, em tendão sem paratendão, em cartilagem sem pericôntrio, tá bom? Quando a gente anda um pouquinho aqui, a gente cai numa questão que caiu na prova da USP aí do ano passado, que é um tema que aparece em prova de cirurgia plástica que de vez em quando confunde, porque não tem assim um consenso perfeito. A gente vai ter que ir mais ou menos pela que a questão dá pra gente, que é perda de enxerto. Os principais pontos de perda ficam ali entre formação de líquido embaixo do enxerto, entre o enxerto e o leito receptor, que vai impedir o processo de incorporação, que a gente vai falar daqui a pouco, ou então forças de cisalhamento. Quando a gente vê um retalho, que nem um enxerto que nem esse, todo perfurado, parece que vai acumular líquido ali embaixo? Provavelmente não, mas tá com a cara de que ele vai raspar, com a cara de que ele vai cisalhar. Então nessa questão, eles colocaram que cisalhamento era a principal causa de perda. No ano seguinte, caiu uma questão sem foto, e aí a prova da USP considerou que era líquido embaixo do enxerto, não especificou entre hematoma e seroma. Então a gente faz recurso, a gente briga, mas a verdade é que você vai ter que sentir ali a sua questão e prova nem sempre é uma ciência exata, deveria ser, mas às vezes aparecem coisas aí que a gente tem que decidir na hora e vai um pouco do feeling, um pouco da sorte. Então nesse caso, cisalhamento eu concordo que para esse enxerto seja cisalhamento mesmo. O que a gente fala agora dos enxertos? Como que a gente vai classificar? Primeiro, o tipo de enxerto, a origem de enxerto e depois a gente vai falar sobre a espessura dos enxertos de pele. Pele, gordura, cartilagem, osso, tendão, tudo isso a gente pode usar. O cirurgião plástico tem muito hábito de usar pele aí diariamente, gordura e cartilagem, são os que a gente mais usa, tá bom? Na cirurgia geral a gente fala sempre mais de pele e vai ser onde a gente vai bater mais aqui, que é o que mais aparece na sua prova, que mais aparece questão. Sobre a origem. Também às vezes aparece uma questãozinha boba direta, que se a gente não decorou uma besteira dessa, a gente acaba errando. Os auto-enxertos são aqueles enxertos que são obtidos da própria pessoa, é o que a gente costuma usar mais, e no queimado a gente tira ali uma lâmina de pele e cobre a ferida. Os iso-enxertos são de irmão gêmeo idêntico, eu nunca tive a oportunidade de usar isso aqui, mas está descrito. Os homo-enxertos são os que são obtidos de outro indivíduo da mesma espécie, aquela pele de banco de cadáver, aquela pele de banco de pele que a gente usa para usar ali como um curativo temporário, para usar essa derme e proteger os queimados às vezes que tem pouca área doadora. E os xeno-insertos são aqueles que ficaram famosos recentemente, com a pele de tilápia, com a pele de porcino, que a gente usa na verdade como um curativo, né? O paciente que usou a pele de tilápia, ele não fica com essa pele assim para sempre, não é esse o aspecto final. Isso é um curativo biológico que a gente usa. Continuando aqui agora. Fases de integração do enxerto. Do mesmo jeito que a gente falou de fases da cicatrização, a gente também tem fases de integração do enxerto. Quando a gente entende o mecanismo, entende que ele vai depender da vascularização da área receptora, a gente já começa a imaginar como é que vai ser esse processo. Assim que a gente coloca, o que tem ali? Tem plasma, tem exudato da ferida. Então o enxerto vai ser nutrido na fase de imbibição a partir do exudato plasmático que fica ali presente no leito receptor. Isso dura por volta de 48 horas. Nesse tempo, se a gente mexer um pouquinho ali, ele ainda continua no lugar, mas é importante que ele fique paradinho lá. Por quê? Próxima fase é a fase de inosculação, que vai acontecer aí por volta do quinto ao sétimo dia. O que é inosculação? Vem de beijinho, de ósculo, de boca, de beijo, que vai ser os vasos ali que vão começar a se formar no enxerto que a gente colocou, vão começar a formar pequenas conexões com os vasos do leito receptor. E isso é muito frágil, isso é muito delicado. Então, nesse momento, a gente não pode ter um seroma, a gente não pode ter um hematoma, a gente não pode raspar uma coisa em cima da outra, que a gente vai lesar esses pequenos vasos que estão se formando e vai levar à perda do nosso enxerto, que já não consegue mais se nutrir tão bem por imbibição nesse momento. A próxima fase é de angiogênese, propriamente dita, vão ter ali fatores pró-angiogênese que vão levar à formação de vasos capilares mesmo, que vão até começar a fazer o retorno venoso ali, diminuir o edema, e aí o enxerto já é do paciente, o enxerto já é dele. É uma pele mais frágil, que a gente vai ter que ter cuidados, mas já está integrado. E aí a fase de maturação, porque eu coloquei esse ponto de interrogação. Acabei de falar. Depois da fase de angiogênese, ele já está integrado, ele já faz parte, já é de novo do paciente. Essa fase de maturação é aquela fase de maturação da cicatrização. O que eu ponho aqui? Porque aqui acontece um fenômeno muito importante, que é o de retração secundária, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Retração secundária vai acontecer nessa fase de maturação, aquele momento que você teria a contração e contratura de uma ferida, possivelmente aí patologicamente, a presença do enxerto vai diminuir esse processo de contratura, mas
A maturação é uma fase da cicatrização, não necessariamente da incorporação do enxerto. Enxerto de pele. Vamos falar de pele total, de pele parcial. Especificamente de cada um. Pele total. Quando as vantagens e as desvantagens, a gente vai falar a mesma coisa para o enxerto de pele parcial. O enxerto de pele total é um enxerto que tem poucas áreas doadoras. Essa é a principal desvantagem. A gente precisa de uma quantidade de tecido para cobrir alguma área grande, a gente não consegue, porque a gente pode tirar aqui da região hipotenária, a gente pode tirar da região supraclavicular, pré-auricular, retroauricular, hipogastro, inguinal, são todas as áreas pequenas que a gente precisa suturar a área doadora. A gente não pode deixar isso cicatrizar por segunda intenção, então a gente é limitado. Quando que a gente vai usar então? Em mãos, face, locais onde a gente precisa de um bom resultado estético e funcional. E por que que ele vai ter um melhor resultado estético e funcional? Primeiro, porque ele dá uma cobertura um pouco mais espessa, e segundo, porque ele tem uma menor retração secundária. Ele tolera melhor a fase de maturação. Por ele ser mais espesso, por ele ter mais tecido, ele não deixa formar uma contratura tão grande quanto o enxerto de pele parcial, que é muito fininho, deixa acontecer. Tá bom? Porém, aqui ele apresenta uma maior retração primária. O que que é isso? Quando a gente foi naquela questão lá, que eu até me confundi na hora de falar. Quando a gente tira o enxerto, ele tem uma retração imediata. Tirou do leito doador, ele retrai. Isso é por conta dos miofibroblastos que já estão presentes ali no enxerto que a gente tirou. E aí a gente perde um pouco desse volume. A gente sempre tem que tirar um pouco mais do que a gente vai precisar. Essa é a retração primária, que é maior nos enxertos de pele total, exatamente para eles serem mais espessos e terem mais células. Enquanto a retração secundária é menor, porque ele tolera melhor a fase de maturação. Enxerto de pele parcial. A gente vai usar para cobrir geralmente áreas maiores, em tronco, membros, onde a gente não precisa de uma cobertura tão espessa, a gente não precisa de um resultado estético tão mais importante assim. Uma vantagem dele é que ele tem muitas áreas doadoras, a gente pode tirar virtualmente de quase qualquer lugar. Né? A incorporação é mais fácil, exatamente por ele ser mais delgado, e a gente pode usar em malha ou em lâmina. A gente pode passar num aparelho que chama mesher, ou fazer isso manualmente, e ampliar em até 1 para 9 vezes o tamanho dessa malha de enxerto. Então a gente ganha espaço, a gente ganha cobertura e aí ainda previne que aconteçam ali os hematomas e os seromas embaixo desse retalho, porque ele drena pelos orifícios que a gente fez. Qual que é a desvantagem? Exatamente a maior retração secundária. Então, como ele é mais delgado, ele segura menos, ele tolera menos essa contração da ferida, tá bom? Então ele vai ter um pior resultado estético funcional. Aqui eu coloquei um esqueminha das áreas doadoras principais aí que a gente tem, né? Essas placas, esses retângulos são de onde a gente costuma tirar os enxertos de pele parcial, vocês veem que tem muitos lugares, e ali pequenininho, essas pequenas elipses aí de onde a gente tira os enxertos de pele total. Vocês veem que é bem limitado, né? A gente tem que ter muito critério na hora de usar e escolher bons locais para colocar. Uma tabelinha aqui que resume tudo isso que eu falei, vai falar de retração primária, secundária, espessura, etc. Isso aqui para vocês estudarem depois. Um outro detalhe aí, mais do cirurgião plástico mesmo, o cirurgião geral acaba não falando tanto disso, geralmente quando é direcionado para enxerto, é o curativo. A gente precisa de um curativo que nos auxilie a prevenir o cisalhamento e a prevenir a formação de hematoma e de seroma ali embaixo, que são as principais causas de perda. A infecção também é uma causa de perda, mas isso aqui não vai resolver isso necessariamente. Quais são os curativos? O curativo por camadas, que é aquele que a gente vai colocar rayon, vai colocar gás de queimado, Zolbeck, etc. Que é vai ser uma primeira camada não aderente, que é o rayon, e depois uma camada absortiva, que são todos esses outros que eu falei. Outra opção, o curativo a vácuo, nosso grande aliado aí para várias coisas, mantém ali o enxerto bem posicionado e tira toda essa secreção, esses líquidos que vão se formar. E o curativo de Brown, esse é o curativo bem do cirurgião plástico mesmo. A gente vai colocar ali um chumaço de algodão, né, vai colocar uma interface de raio embaixo, um chumaço de algodão e vai dar ponto. Aí diametralmente opostos, com nylon 2, geralmente um nylon mais grosso, e vai apertar isso bastante para que ele fique bem preso. E a gente vai abrir os enxertos em lâmina entre o terceiro e o quinto dia, exatamente para se tiver algum seroma ali embaixo a gente drenar, e os enxertos em malha do quinto ao sétimo dia, quando a gente entende que já passou ali a fase de inosculação e o enxerto já deve estar integrado. Maravilha, vamos lá, uma questãozinha de enxerto aí, para bater num conceito importante que é o de retração secundária que eu falei. Às vezes não aparece diretamente assim, com essas palavras, né, na sua prova, mas você tem que saber pegar a questão, deduzir e saber o que ele está querendo. Ao tratar um paciente com queimaduras de terceiro grau na palma da mão, pode-se considerar vários tratamentos, mas deve-se levar em conta o risco de complicações decorrente das características de cada método. Das alternativas seguintes, a que representa a menor chance de contratura é, o que ele quer saber? Qual desses métodos vai ter a menor retração secundária? Claro que cicatrização por segunda intenção lá de baixo não vai ser. Os enxertos em malha a gente usa geralmente de pele parcial.
Os enxertos de pele parcial já são conhecidos por ter uma maior retração secundária, então a resposta vai ser o enxerto de pele total. Primeiro que é na mão, que é onde a gente costuma usar mesmo, a área nobre que a gente usa enxerto de pele total mesmo. E segundo, que mata aí a questão, tira, né, o risco maior de contratura. É exatamente o que ele quer. Vamos falar um pouco agora de retalho. É um outro método de reconstrução que a gente tem. Diferente dos enxertos, os retalhos eles não dependem da vascularização de onde ele vai ser colocado. É exatamente esse conceito que vocês têm que lembrar, tá bom? Eles levam vascularização própria. A gente vai falar como essa vascularização é daqui a pouco. Então eles vão fornecer uma cobertura mais espessa e mais estável. Então, por exemplo, olha essa úlcera aí sacral. Você precisa de uma cobertura grande. Se eu colocar um enxerto de pele ali fininho, isso provavelmente vai perder, nem vai integrar. Às vezes tem osso exposto ali, né? Não é bacana. Então você leva um tecido ali mais espesso, bem nutrido, chega com bastante oxigênio, que aí sim você consegue uma cobertura, você consegue que esse doente volte a sentar e a deitar em cima dessa região. Depois que tiver tudo bem cicatrizado, o retalho já esteja bem independente da sua vascularização inicial ali. Tá bom? Então eles têm uma excelente aplicação em locais onde a gente não vai enxertar. Né? Colocar sobre um tecido não tão bem vascularizado, por exemplo, é uma excelente possibilidade que a gente tem, um excelente auxílio que o retalho vai nos dar. Também vamos classificar esses retalhos. Vocês vão ver que isso aqui é questão de prova e eles adoram confundir a gente. Como que a gente pode classificar? Grosso modo, quanto à composição, quanto à vascularização e quanto à proximidade desse retalho com a lesão. Vamos entender melhor. Primeiro, composição. Isso aqui é bem direto. O retalho ele pode ser simples, ou seja, só tem um tecido ali, só pele, só músculo, só osso, só mucosa. Então é um retalho simples. E composto, músculo cutâneo, fáscio cutâneo, osso muscular, a depender do que a gente vai levar de tecido. Então levamos músculo e levamos pele, a gente vai levar um músculo cutâneo. Isso aqui é uma classificação bem simples da gente lembrar. Próximo, da vascularização. Isso aqui é essencial a gente saber, tá bom? A gente pode ter uma vascularização axial. O que significa isso? A gente conhece o vaso, a gente conhece o pedículo que vai nutrir, que vai levar e vai trazer sangue daquele retalho. E a gente pode ter um retalho que é pediculado, ou seja, a gente está vendo ali, olha o tamanho do pedículo que tem nessa imagem que eu coloquei. A gente está vendo. Se a gente só pegar esse retalho e levar para uma área ali do lado sem seccionar esse pedículo, ele é pediculado, a gente manteve o pedículo original dele. Agora, se a gente seccionar esse pedículo, ligar e levar ele para uma área mais distante, fazer uma anastomose microcirúrgica lá, a gente tem um retalho livre ou microcirúrgico. A outra vascularização é aleatória, ou seja, a gente não sabe exatamente qual que é o vaso que está nutrindo aquele retalho. Vou dar alguns exemplos para vocês mais para frente, tá bom? Quem vai nutrir é o plexo subdérmico. São aqueles microvasinhos que vão levar sangue, vão trazer sangue dali sem terem um nome, sem ser um vaso específico que está chegando lá. E aí a gente ainda subdivide em retalhos de rotação, transposição, avanço e interpolação. São conceitos que às vezes nos confundem. Rotação é simples, né? Você vai fazer um movimento de rotação. Avanço, a gente vai empurrar somente o tecido. Transposição e interpolação, que às vezes não nos confundem. Transposição é quando a gente transpõe linhas de força, como é o caso da retaplastia, do retalho bilobado. E interpolação, que é o frontal principal que a gente lembra, que eu vou mostrar daqui a pouco, é quando você mantém uma área de tecido de pele sã, de pele saudável, sem estar cruenta, entre o local onde você tirou esse retalho e onde você o posicionou depois, né? Entre a área doador e receptor. Vocês vão entender melhor com a imagem daqui a pouco. E por fim, com relação à proximidade que a gente tem do retalho com a área a ser coberta. Tem o retalho local, que ele vai ter continuidade com a lesão, então uma das paredes do retalho faz parte da lesão. Regional, ele não mantém essa continuidade, mas ele está no mesmo segmento corpóreo. O distante, ele está em outro segmento corpóreo. E aí os livres ou microcirúrgicos, que é quando a gente secciona o pedículo e faz uma anastomose microcirúrgica em outro local. Esse aí é o método de reconstrução mais complexo que a gente tem, está lá no topo daquela nossa escala da reconstrução. Muito usado para reconstruir tumores de cabeça e pescoço, para reconstruir pós-mastectomia, para reconstruir extremidades, por exemplo, perna, que a gente tem pouca área doadora ali para retalhos próximos. Os retalhos microcirúrgicos nessas situações são excepcionais. Aqui tem uma outra classificação, mais enjoada, um pouco mais detalhe, mas uma prova mais difícil ou outra pode aparecer, um conceito sobre isso. Quem for prestar cirurgia plástica, for fazer uma prova aí específica de segunda fase, vai precisar saber isso aqui. Tem a classificação de Mates e Narai. Isso aqui é uma classificação dos músculos e os seus pedículos, como aquele músculo é irrigado, vascularizado.
Então, o tipo 1, você tem um pedículo vascular exclusivo. Só tem um vaso que chega ali, você tem que preservá-lo, senão esse músculo todo vai morrer. É o caso ali do tipo 1, o músculo tensor da face lata. Ele tem um vaso que chega, se você seccionar o músculo, morre. Tipo 2, você tem um pedículo vascular dominante e outros pedículos menores. Vocês vão ver que é muito parecido com o tipo 5. Só que aqui no tipo 2, ali no gráfico que a gente está mostrando, se a gente seccionar o pedículo dominante, a gente não confia nos outros para manter essa vascularização. Então a gente precisa manter o pedículo dominante e os outros ficam ali como auxiliares dessa irrigação. Tipo 3, você tem dois pedículos vasculares dominantes, né? Dois segmentares ali. Qualquer um desses nutre o músculo todo. É o caso do glúteo máximo, é o caso do reto abdominal, que tem ali epigastro superior e inferior. Se você seccionar uma, a outra mantém essa vascularização. Por exemplo, quando a gente faz uma incisão para fazer uma colecistectomia aberta, a gente secciona muitas vezes ali a epigástrica superior. E a inferior mantém todo o reto abdominal bem irrigado. O tipo 4, você só tem pedículos segmentares, você não tem nenhum dominante. Então esse é o pior que a gente tem para usar, ele é pouco confiável a sua vascularização. E o tipo 5, ele tem o dominante e ele também tem segmentares, também tem vasos secundários, mas a gente confia no vaso secundário. Se a gente ligar o dominante, os secundários mantêm sua vascularização. É o caso do grande dorsal, é o caso do peitoral maior. Bom, aqui agora. Uma questão aí para sintetizar o tema dos retalhos. Em relação aos retalhos, assinale a alternativa correta. Vocês vão ver aqui que eu falei que eles gostam de brincar com essa classificação, confundir bastante o aluno. Então vamos lá, alternativa A. Os miocutâneos são aqueles em que o pedículo vascular se origina de uma perfurante músculo cutâneo. Lembra que eu falei que miocutâneo é de composição e não da origem do pedículo? Né? Então, não é essa a nossa resposta. B. Trata-se de um transplante de tecidos nos quais o segmento transplantado é mantido por uma rede vascular funcionante. É isso, é exatamente o conceito que a gente falou o tempo todo. Vocês veem, as questões são assim, eles batem nos conceitos, a gente tem que saber conceitualmente. Dificilmente ele vai fazer uma questão impossível, sempre vai ter uma alternativa que você vai falar, putz, esse aqui é o conceito, isso aqui eu sei que é, mesmo que as outras te confundam. Vamos na C. Podem ser de transposição, rotação ou livres, de acordo com a distância entre a área doadora e receptora, não. Lembra, distância é local, regional, distante, livre, microcirúrgico. Transposição, rotação livres é como a gente vai manipular esse retalho para cobrir uma área ali próxima. E alternativa D, por dependerem de vascularização de um pedículo, possuem dimensões reduzidas. E não é verdade. A gente tem retalhos muito grandes que a gente pode usar, como de grande dorsal, retalho peitoral, o ALT, que é o anterolateral da coxa, aquele que eu mostrei o pedículo comprido. Esses retalhos a gente pode trazer em grandes dimensões, cobrir grandes áreas. Então esse conceito aí não é verdadeiro. Vou falar um pouquinho agora para finalizar nossa aula sobre alguns dos retalhos, para a gente dar um exemplo, vocês conseguirem entender um pouco dessa classificação e de como a gente usa isso no nosso dia a dia para cada tipo de retalho. Peguei alguns principais aqui, que são o frontal, o ALT, que é o anterolateral da coxa, o retalho romboide, a zetaplastia e o retalho VY. Vamos lá, retalho frontal. Esse é um retalho que a gente vai usar um vasinho que sai ali bem próximo da glabela. A gente vai trazer uma ilha de pele para cobrir geralmente lesões do terço médio da face, lesões do nariz, lesão da região malar. Primeira coisa, um retalho que a gente tem que fazer em dois tempos. Então, primeiro a gente transfere, e aí o paciente fica ali com o pedículozinho passando por cima de uma ilha de pele. Lembra que é isso? Um retalho de interpolação. Tem uma ilha de pele ali original, sã, saudável, entre o retalho, entre a área doadora e a área receptora, tá bom? Por que a gente faz em dois tempos? Depois que a gente coloca o retalho lá, ele tem um tempo de maturação. Depois de um certo tempo, ele não depende mais daquele pedículo, que nesse caso é a artéria supratronclear, que fica ali. Depois disso, você começa a ter novas conexões e o plexo subdérmico chega ali e esse retalho não depende mais desse pedículo. Então, depois de 3 semanas, um mês, a gente pode ir lá seccionar esse pedículo e dar um aspecto melhor para o nosso paciente. Então, ele fica aí por volta de um mês com esse retalho passando, a gente brinca, fala para o paciente, é uma trombinha, alguma coisa assim. Geralmente eles gostam dessa questão lúdica para ajudar a passar ali, às vezes, por uma ressecção oncológica, né? Um momento difícil, a gente brinca com o nosso paciente, eles ficam com essa ideia e depois, quando a gente tira, eles costumam ficar bem satisfeitos com o resultado estético. Vocês veem, esse exemplo é bem bacana. Retalho ALT, anterolateral da coxa, que a gente pode usar como microcirúrgico ou como pediculado, ou seja, a gente pode manter o pedículo dele íntegro ou seccionar esse pedículo e anastomosar em outro lugar. O que é interessante aqui? Esse retalho é muito versátil, tá bom? Quando a gente usa ele ali, a gente pode cobrir lesões do terço médio da perna, por exemplo, né, lesões do abdômen, pediculado,
Esse exemplo do meio, a gente mantém o pedículo, roda esse retalho, posiciona ele onde a gente quis tratar aquela retração cicatricial que o paciente apresentava. Então o pedículo está íntegro. Vê a incisão que vai até lá em cima, então a gente tirou a ilha de pele. Por outro lado, na imagem aqui à direita, a gente tem esse mesmo retalho que foi seccionado, ele foi tirado da área doadora, colocado lá em cima para cobrir uma fístula esofágica e anastomosado na região. Então a gente cria ali uma conexão nova entre os vasos, é uma reconstrução extremamente complexa, mas que traz excelentes resultados e muda a vida de vários doentes. Talvez existisse, por exemplo, um retalho peitoral que a gente pudesse fazer ali para cobrir essa fístula, ou um retalho supraclavicular? Talvez sim, mas muitas vezes não ia trazer o melhor resultado. Então, por mais que um retalho mais simples fosse possível, o mais complexo traz melhores resultados. Então, necessariamente, a gente não sobe degrau por degrau daquela escada da reconstrução. A gente tem que avaliar, analisar nosso doente, entender o que ele tolera, o que é o melhor para ele naquela situação específica. Próximo, retalho romboide. Aqui é um retalho que a gente usa muito frequentemente, um retalho que ele é de vascularização aleatória, o plexo subdérmico que vai, não tem nenhum vaso específico que está ali, tá certo? A gente vai rodar esse tecido, fazer uma transposição de linhas de força, então a gente vai mudar a linha principal de tensão para conseguir cobrir uma lesão grande ali, costuma ter um resultado bem bacana, um resultado estético bem legal. Zetaplastia. Esse também é um retalho de transposição. Falei um pouco mais sobre ele na live sobre queimados. Quem quiser dá uma olhada lá, é bem bacana, é um retalho que a gente usa muito para tratar as bridas aí, as sequelas de queimadura. A gente vê o caso desse menino da imagem, tinha uma brida que provavelmente ele restringia bastante a mobilização ali da articulação do ombro. No caso dele foram feitas várias retoplastias, mas a gente poderia fazer uma só grandona. Qual que é o objetivo da retoplastia? É você mudar a orientação da linha de força da cicatriz e também ganhar em comprimento. Como que a gente vai fazer a previsão de quanto comprimento a gente vai ganhar? Através do ângulo que a gente vai usar para desenhar a nossa zetaplastia. Essa tabelinha do lado mostra que um ângulo de 30 graus leva a um aumento de 25% no tamanho da lesão, e o ângulo de 90 lá embaixo você vai ter um comprimento que mais que dobra. Então tá bom, vamos sempre fazer isso, vamos fazer de 90 graus, a gente faz um pequenininho. Porém, as tensões que você cria nesse momento não são tão bacanas. A gente sabe que o ângulo de 60 graus é considerado o ideal, é o que tem o melhor ali custo-benefício, ou seja, relação entre a tensão que você vai gerar e quanto você vai ganhar em extensão nessa cicatriz. É um retalho muito usado para tratar sequelas de queimadura e é bem bacana a gente ter uma noção legal. Coloquei aqui por fim, para a gente terminar, o retalho VY. É um retalho de avanço, ali está desenhado a bolinha do meio, é por onde a gente entende que estão vindo as perfurantes, por onde está vindo o sangue. Qual que é a ideia? A gente incisa toda a pele ali onde está demarcado, vai lá, solta esses tecidos, solta o subcutâneo, chega até a face muscular, libera bastante e avança esse tecido por cima ali da face muscular para cobrir uma lesão. E aí a gente vai ter uma área doadora pequena, fechada, e um Y se formando. Por isso que o retalho chama VY. A gente desenha um V e tem um Y ao final da reconstrução. E nesse caso foi para reconstruir uma úlcera isquiática, e o paciente paraplégico, muito tempo ali com essa úlcera se formando, infectou, etc., tratou, desbridou, usou curativo a vácuo, e no fim a gente foi lá, abriu e cobriu, e o paciente ficou super bem. É um excelente retalho que a gente tem para reconstrução, tanto aqui quanto para as úlceras sacrais. Pessoal, é isso. De novo, sou o Rafael. Espero que vocês tenham aproveitado e tirado esse tempo aí hoje à noite para entender um pouco mais desses conceitos. São questões que na prova de R3 vão aparecer, vai estar lá, toda prova de cirurgia tem pelo menos umas 4, 5, às vezes 10 questões de cirurgia plástica, 8 questões de cirurgia plástica. E quando a gente tem os conceitos bem ali gravados na nossa cabeça, às vezes é uma questão que a gente mata em um minuto e ainda dá risada das alternativas. Fala, puta, ele quis me enganar com isso, ele quis me enganar com aquilo. Igual aquela questão da retração primária, secundária. A gente vê e mata. Então é um assunto chato que se a gente não tiver um direcionamento do que estudar, a gente vai se perder, a gente vai ficar estudando um monte de coisa que não vai aparecer, mas quando a gente direciona, quando a gente alinha, vocês podem ter certeza que com os conceitos dados aqui, vocês matam aí 90% ou mais das questões. Se aparecer uma questão muito detalhezinho, né, muito rodapé de livro, é questão difícil que muita gente vai errar, mas você sabendo isso aqui, provavelmente mesmo nessa questão você vai conseguir eliminar ali 2 ou 3 alternativas e dar um chute mais bem direcionado. Boa noite para todo mundo, obrigado pela atenção, até uma próxima.